Olá, amores! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tópico de razão, tá? Inicialmente, antes de falar propriamente do conteúdo, vamos entender um pouco do conceito da palavra, né? Então, o que é que significa a palavra razão? Razão vem do latim, né? Da palavra ratio, que significa a ideia de divisão. Então, toda vez que eu falo de uma razão, eu estou falando de uma divisão, de uma comparação, né, entre valores na forma de divisão. Tá? Então, a razão, ela geralmente relaciona, compara, né? Pode ser escrita na forma de fração, na forma de porcentagem, na forma de decimal. Vamos ver isso de forma mais detalhada, ok? Então, aqui o conceito formal do que é razão, né? A ideia de razão. Então, a razão entre dois números A e B, né? Com o B diferente de zero. Para Ju, por que a gente determina, né, que o B é diferente de zero? Porque já que a gente está falando de uma divisão, né? E a gente já disse, né, que numa divisão a gente não faz divisão por zero. Então, nesse caso, né, a divisão, a razão, é a relação entre esses dois valores, né, A e B, sendo que esse quociente, o segundo termo, ele nunca pode ser zero, tá bom? Esses termos, né, na razão, eles têm uma nomenclatura específica. Então, o primeiro termo, ele é chamado de antecedente e o segundo termo é chamado de consequente. Tá? Então, a razão entre dois números A e B é o quociente, é a divisão entre elas, certo? A representação da razão, normalmente, ela vem nessa forma de fração mesmo, tá? Só que ela representa uma situação distinta, ok? Então, ela é uma representação na forma fracionária, mas está indicando uma comparação, certo? E pode ser qualquer forma equivalente de fração, né, que funciona para indicar essa razão. Então, aqui alguns exemplos. A razão entre 4 e 2 é de 4 para 2. Então, uma diferença específica na ideia de razão para a ideia de fração é a da leitura, né? Então, na leitura de uma fração, a gente diria que isso aqui seria a fração 4 meios, mas na hora da gente ler uma razão, isso aqui indica a razão de 4 para 2, né? Então, a gente está comparando essas duas situações. Outra coisa importante é que a razão, a ordem, faz diferença, né? Então, o antecedente, normalmente é o termo que vem inicialmente, seja num texto, seja numa questão com valores numéricos, tá? Mas sempre o que vem primeiro, ok? Então, a razão entre 4 e 2 é diferente da razão entre 2 e 4, tá? Uma situação, exemplo aqui básica, né? Em uma classe há 15 meninos e 20 meninas. Então, a razão entre o número de meninos e o número de meninas, nessa ordem, é de 15 para 20. A razão, ela pode ser simplificada, né? Ou seja, eu estou dizendo, né, que a cada 20 meninas tem 15 meninos, né? Essa razão indica a mesma coisa que eu dizer, né, que a cada 4 meninas existem 3 meninos, então é uma razão de 3 para 4, que eu posso também dizer que é a mesma coisa que 75% ou que 0,75. Todas essas formas aqui indicam uma razão, ok? Assim como eu já tinha comentado, né, que eu trouxe só uma comparação dessa questão da leitura, né? Então, a razão, ela pode ser representada por uma fração, mas não deve ser lida como se fosse um número racional, como se fosse uma representação da forma de fração, né? Quando a gente tem aqui a fração, saiu aqui com um erro, ó, aqui é 3 meios, tá? Ficou 3 meios sem o S, e eu ia até já tinha observado isso, acabei não corrigindo aqui, mas não tem problema, tá? Vou colocar aqui agora. São 3 meios, tá? A leitura aqui está escrita errado, né? 3 sobre 2 é a fração 3 meios, mas quando eu falo em relação à razão, né? Isso indica a razão 3 para 2 ou 3 está para 2, né? Então, ela faz essa relação da comparação. Essa fração, a leitura aqui é 1/4, mas que eu também, na forma de razão, faria a leitura de 1 para 4 ou 1 está para 4. Essa fração que a gente lê 2/3, na forma de razão, 2 para 3 ou 2 está para 3. E assim como essa fração aqui, né, que a gente lê 9 décimos, na razão 9 para 10 ou 9 está para 10. Então, é só a questão da leitura, certo? Vamos adiante aqui para ver outras situações, exemplo. Então, aqui, né, esses são exemplos clássicos, né, da gente falar de quantidade de meninos e meninas, né, em uma turma, e aí a gente fazer essa relação da razão para perceber a diferença que acontece na ordem, né, em tudo que a gente apresenta nesse contexto. Então, quando eu falo que em uma classe de 42 alunos, tem 18 rapazes e 24 moças, quando ele pede a razão entre o número de rapazes e o número de alunos, né? Então, nessa ordem, esta razão é a razão de 18 está para 42, tá? Eu vou colocar aqui embaixo para que a gente possa visualizar melhor, certo? Então, a razão aqui é de 18 está para 42. Deixa eu digitar aqui embaixo mesmo e aumentar um pouquinho dessa fonte,
que aí a gente vai comentando sobre essas alternativas. Essa razão de 18 está para 42, a gente sabe que a gente pode simplificar, né? Escrever ela da forma mais simples possível. Então, assim como acontece com as frações, na razão a gente utiliza o mesmo princípio. Se dá para simplificar, eu simplifico, né? Aqui a gente pode simplificar esta razão por 6, que daria então aí 3 está para 7. Ou seja, a razão entre o número de rapazes e o número de alunos dessa turma é de 3 para 7, porque eu simplifiquei aqui por 6, 18 por 6 dá 3 e 42 por 6 dá 7, tá bom? Aqui na letra B, ele quer agora a razão entre o número de moças e o número de rapazes, então essa razão seria 24 está para 18, que a gente também pode escrever de uma forma mais simples possível, simplificando por 6 também, 24 por 6 que dá 4, e aí fica então 4 está para 3, né? Deixa eu colocar aqui essa barra. 4 está para 3, né? Ou seja, essa é a relação, essa é a razão, né, de comparação entre o número de moças e o número de rapazes, né? Na letra C, lembrando que a ordem importa, né? Então, quando ele fala agora moças e número de alunos, sempre na ordem que ele determina. Então, é de 24 está para 42, que dá para ser simplificado também por 6. 24 por 6 dá 4 e 42 por 6 que dá 7. Então, 4 está para 7. O que é que isso quer dizer, né? Como é que a gente pode fazer a leitura por extenso dessa razão? Significa dizer que a cada 7 alunos, 4 são moças, né? De acordo com esta relação, tá? Então, essa é a leitura aí também da razão. Tá bom? E na letra D, o número de rapazes e o número de moças, a gente consegue já perceber aqui até um conceito que eu vou falar um pouco mais adiante, né? Que é a ideia de razão inversa. Como assim a razão inversa? Na letra B eu pedi a razão entre o número de moças e o número de rapazes. E agora o de rapazes em relação ao número de moças. Então, é a mesma, né, é uma ideia similar com a letra B, só que na sua forma inversa, né? Seria agora de 18 está para 24, porque a ordem faz diferença. Então, a razão agora ela era de 3 para 4. Tudo bem? Espero que tenha ficado tudo claro até aí. Se você não entendeu, já comente, já diga exatamente onde é que é a sua dúvida, tá? Vamos passar para o próximo exemplo. Próximo exemplo é que a gente tem uma figura, né? E aí, nessa figura, ele quer qual é o número fracionário que representa a razão entre a área total, então ele está se referindo ao total, e a área da região em vermelho deste retângulo. Então, a área total aqui, ó, ela é representada por 10 retângulozinhos, estão percebendo? A gente tem aqui, ó, 5 aqui em cima e 5 embaixo, então o total são 10 e a área em vermelho são 6. Então, a razão aqui desta situação seria a razão de 10 está para 6, porque a gente tem que lembrar que a ordem faz diferença. Então, se ele fala a razão entre a área total é 10 e a área em vermelho é 6, 10 está para 6. Como isso pode ser simplificado, então essa razão seria de 5 está para 3, ok? Porque ele quer a razão entre a área total e a área em vermelho, certo? Passando adiante aqui para a gente ver outros conceitos. Foi mal, eu cliquei errado ali. Pronto, agora ele se refere aqui à razão entre as áreas. Se eu estou me referindo à razão entre áreas, né, ele quer a razão entre a área retangular da figura 1 e a área, né, da figura 2. Então, como é que a gente vai falar aí dessas razões? Primeiro que ele pede a razão entre as áreas. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é a área de cada figura. Outra coisa que a gente precisa estar atento é, se eu estou me referindo à mesma situação, como assim a mesma situação, Pro? Eu estou falando de duas áreas, né? Então, as duas áreas precisam ter a mesma unidade de medida. Então, esse é um detalhe para ficar atento que eu vou falar um pouco mais à frente também, que seria especificamente a nomenclatura de razão entre grandezas de mesma natureza. Só para relembrar, grandeza, né, tudo aquilo que pode ser contado, que pode ser medido, que pode ser quantificado, como área, perímetro, dinheiro, tempo, né, volume, tudo isso indica uma grandeza, ok? Então, toda vez que eu falo da mesma natureza, né, do mesmo tipo de situação, a gente precisa usar a mesma unidade de medida. E vocês estão percebendo aqui, né, que cada figura aqui, né, está dada por unidades de medidas distintas, né? Aqui está em centímetros e aqui está em metros. Então, é uma opção sua, ou você converte tudo para metros, ou converte tudo para centímetros, ou primeiro calcula as áreas e depois converte, né? Porque a gente sabe que as conversões são distintas. Então, assim, se eu primeiro já for falar dessa área, eu sei que a área aqui dessa figura, né, é uma área de 40 vezes 60, que vai dar 2.400, né? Então, a área aqui, deixa eu colocar, tá aparecendo aqui essa janela. Pronto, agora acho que vai. A área aqui, né, então 40 vezes 60,
que vai dar 2.400 centímetros quadrados, né? E aí eu posso também já calcular essa área aqui em centímetros quadrados, ou deixar essa área em metros quadrados e a de cá transformar para centímetros, tá? Dá no mesmo essa relação. Se eu colocar para colocar essa área em centímetros quadrados, eu posso já primeiro converter as unidades, né, de cada dimensão, ou primeiro calcular a área e depois converter. Como assim, Pro? Se eu calculo primeiro a área, essa área ela é 1,2 metros quadrados, mas convertendo ela para centímetros quadrados, né, eu vou ter que multiplicar por 100 e depois multiplicar por 100 de novo, né? Então, como é que ficaria isso? 12, né, e aí vem mais 3 zeros, porque a gente está passando 4 casas decimais, né, multiplicando por 100 uma vez e por 100 de novo. Então, fica 12.000 centímetros quadrados, certo? Como ele quer a razão entre a área da região 1 e a área da região 2, nessa ordem, né? Então é isso que a gente tem que respeitar. Então, é 2.400 que está para 12.000, certo? Aí, nesse momento, né, eu estou escrevendo aqui na forma de... com a barrinha mesmo, porque você sabe da dificuldade aqui desse aplicativo, né? Mas a gente pode cortar, ó, os zeros na simplificação, né? Lembrando que isso aqui é uma simplificação, né? E agora 24 para simplificar por 120. Então, nesta simplificação aqui, deixa eu reescrever aqui só para poder visualizar melhor. 24 dividido por 120, né? É uma relação de fração, de razão, que a gente pode simplificar pelo próprio 24, inclusive. Então, isso fica a razão, ela fica 1 está para 5, certo? Deixa eu chegar um pouquinho para o lado. 1 está para 5, porque 24 divide por 24 e 120 também divide por 24, ok? Então, significa que a razão entre a área da região 1 e a área da região 2 é de 1 para 5, certo? Então, essa é a relação. Para justo, se eu colocasse todo mundo em metros quadrados e escrevesse a razão, ia dar no mesmo, né? Você só ia fazer o trabalho de uma forma diferente, mas ia chegar no mesmo resultado. Ok? Então, como eu estou falando do mesmo tipo de situação, eu preciso utilizar as mesmas unidades de medida, certo? Passando adiante aqui, lembrando, né, que a razão, como ela pode ser escrita como uma fração e ela pode ser escrita como um decimal, ela também pode ser representada como uma porcentagem. Inclusive, a porcentagem é uma razão. Toda vez que eu falo de uma porcentagem, eu estou me referindo a uma comparação com 100. Então, quando eu falo de 30% de alguma coisa, eu estou me referindo, né, de 30 num total de 100. Então, isso já é uma razão, isso já é uma comparação. Então, toda porcentagem é uma razão que tem o segundo termo igual a 100, né? Como assim? Vamos analisar. Quando eu falo de 40%, eu estou me referindo, né, à razão entre 40 e 100, né, que é a mesma coisa que escrita na forma fracionária 40 centésimos, que pode ser simplificada para a forma 4 décimos, que pode ser simplificada ainda para a forma 2 quintos, ou a leitura na forma de razão, que é de 2 para 5, né? Além de outras situações, se eu tenho uma razão, né, e quiser transformar isso numa porcentagem, basta que eu tente encontrar uma razão que seja equivalente, que é um conceito que a gente também vai ver, que a gente já viu em frações de forma muito parecida, né? Basta que eu encontre uma razão que tenha um denominador 100, uma razão que seja equivalente. Como assim? A razão de 12,50 é a mesma coisa que 12 está para 50, né? Então, 12 está para 50, se eu pensar numa forma equivalente, ou seja, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor, eu chego à razão de 24 centésimos, ou de 24 está para 100, que indica a mesma coisa que 24%. Então, como é que eu faço necessariamente para sair de uma razão e chegar numa porcentagem? Basta que a gente tente encontrar uma fração, uma razão equivalente, né, em que o denominador seja 100. Então, qual o processo que eu tenho que fazer com essa razão para que ela seja equivalente e que ela tenha denominador 100, né? Eu multipliquei aqui por 2. Muitos alunos, às vezes, não conseguem perceber de cara, né, como é que faz para poder chegar nessa razão equivalente de cabeça, né? Eu não consigo identificar. Você pode pensar na operação inversa também, tá? Então, se aqui você quer que seja 100, então é 100 dividido por 50 é 2, e 2 vezes 12 que dá 24. É a ideia de fração equivalente. Aquela mesma que você usa quando você vai fazer a operação com frações, com denominadores diferentes, que gira o MMC, divide embaixo, multiplica em cima. O mesmo processo, tá bom? Seguindo adiante, então, a ideia de razões inversas, que eu já tinha comentado no exemplo, naquele exemplo que a gente falava de moças e rapazes, né? A gente viu uma situação clássica de razão inversa, né? Então, propriamente, o conceito de razão inversa é quando as razões que são multiplicadas resultam no valor 1.
tá? Então, a razão só é inversa a outra quando multiplicada resulta em 1. Mas, de forma prática e direta, você pode pensar também que a razão inversa é aquela razão que está com a posição invertida. O antecedente no lugar do consequente, o consequente no lugar do antecedente. Como assim, pró? Observem aqui na letra A, por exemplo, que as razões 2 está para 5 e 5 está para 2 são razões inversas. Se você multiplicar essas duas razões, ela dá como resultado aqui 1. Né? Porque a gente pode simplificar, isso ficaria 10 está para 10, que é a mesma coisa que 1. Ou você pode perceber aqui que as posições do antecedente e dos consequentes estão invertidas. A letra B, ela não é uma razão inversa, porque 1 está para 4 não é inversa, 4 está para 3. Se você testar e multiplicar, você vai perceber que não vai dar 1. E para que elas fossem inversas, teriam que dar 1, ok? A mesma coisa que a 0 está para 2 vezes 2. Não são razões inversas, porque se você multiplicar essas razões, não vai dar resultado 1. Né? E lembrando que aqui o denominador desse 2 seria 1. Né? Então, 0 está para 2 não é o inverso de 2 está para 1, ou do 2 puro. Tudo bem? Então, razões inversas aqui são essas razões que, quando multiplicadas, resultam em 1. Ou você pode pensar nessa ideia aí da inversão, ok? Se tiver alguma dúvida em razão inversa, já comente aí que você não entende algo desse tópico para a gente tentar solucionar isso, tá bom? Seguindo adiante, falando agora de razões equivalentes. O conceito de razão equivalente é muito similar com o conceito das frações equivalentes, né? As frações equivalentes a gente já sabe o que acontece, que é quando a gente faz a mesma operação no numerador e no denominador, e aí ela se torna uma fração equivalente. O mesmo acontece nas razões que são equivalentes. Se eu tenho a razão 5 está para 6 e eu multiplico o antecedente por 2 e o consequente por 2, gera a razão 10 está para 12, que representa a mesma ideia, né? A gente viu quando a gente falava lá das razões envolvendo a ideia com as moças, os rapazes, os alunos da turma, né? Então a gente estava sempre simplificando. É o mesmo processo, né? Assim como se eu for dividir também, né? Ela se torna ainda razões que são equivalentes. Ok? Então, o conceito de razão equivalente, assim como de razões inversas, muito similar com o que a gente viu de frações, tanto equivalentes como frações inversas, tá? Falando agora especificamente das razões entre grandezas de mesma natureza. Então, mais uma vez, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo que a gente pode contar, medir, quantificar, né? Dinheiro é grandeza, tempo é grandeza, volume é grandeza, né? Quantidade de lápis que você tenha e assim sucessivamente, né? A gente tem inúmeras situações que apresentam grandezas. E o que são grandezas de mesmas naturezas? Né, de mesma natureza, que se refere ao mesmo tópico, como a gente viu naquele outro exemplo, né? Quando eu falo de duas áreas, eu estou falando de algo de mesma natureza, os dois são área, né? Então eles precisam ter o quê? A mesma unidade de medida. Então, toda vez que eu falar de razões de mesma natureza, precisa estar com a mesma unidade de medida. Então, para qualquer questão que eu estiver me referindo, né, à mesma coisa, preciso usar a mesma unidade de medida. Tá? A gente tem uma razão especial de mesma natureza, que é o que a gente chama de escala. Né? Então, a escala, ela é uma razão especial só pelo fato dela ter um nome específico, tá? A gente falou ali de exemplos de razão entre áreas, de exemplo de razão entre quantidade de alunos de uma turma, só que essas razões, elas não têm uma nomenclatura específica. É a razão entre a quantidade de meninas e meninos de uma turma, a razão entre a quantidade de tabletinhos pintados e não pintados, não tem um nome específico. Já quando eu falo de escala, é uma razão que possui um nome próprio, né? Para determinar uma situação. Que situação é essa, Pro? Vocês já devem ter visto isso em geografia. Escala é a razão entre a medida, né, no desenho e a medida real, né, de um mapa, de uma planta, de uma casa, né, de uma maquete. Então, ela se refere muito a esse tipo de situação. Então, quando eu tenho uma escala, aqui no meu mapa ela tá bem pequenininha aqui embaixo, né? Mas eu vou colocar os valores maiores aqui do lado. Essa escala, então, ela faz a relação da distância no desenho com a distância real. Então, toda vez que é feito um mapa, uma planta, uma maquete, as medidas que estão ali, elas não estão de forma aleatórias. Existe ali, né, um cálculo específico que foi feito para determinar aquela distância. Então, aqui, né, nessa minha escala, por exemplo, do mapa, ele diz que cada 1 centímetro no meu mapa corresponde a 440 quilômetros. Então, toda vez que você pegar uma reguinha, colocar esse mapa, né, e medir 1 centímetro, isso equivale a 440 quilômetros na realidade. Então, né, para construir esse mapa, foi feito todo este cálculo para que essas distâncias, né, tivessem uma relação de realidade com as distâncias reais desses lugares, né? Aqui, quando ele mostra, por exemplo, essa distância que vai de
Cuiabá aqui, né, até Porto Alegre, tá? Então, quando ele faz essa distância aqui, quando ele mostra essa medida, isso aí tem relação com as medidas reais, né, da distância em quilometragem de Cuiabá até Porto Alegre, ok? Outra relação importante quando a gente fala de escala é as formas que a gente pode escrever, tá? Então, a gente pode escrever assim, com os dois pontinhos da divisão, sem colocar as unidades de medida. Para Ju, quando é que eu posso escrever sem colocar as unidades de medida? Você sempre pode escrever sem colocar as unidades quando a unidade for a mesma. Então, nessa caso aqui, ó, quando eu coloco sim a unidade, eu estou me referindo à mesma unidade. Estou dizendo que a cada 1 centímetro equivale a 44 milhões de centímetros. Não está aparecendo a unidade, mas eu considero ela como a mesma, ok? Toda vez que não aparece. Assim como na forma de fração também, indica, né, que está na mesma unidade. Se eu quiser colocar essa escala em unidades diferentes, eu coloco aqui as unidades escritas, né, direitinho para não confundir a cabeça de quem está lá olhando o meu mapa. Então, aqui 1 centímetro vale 440 quilômetros. Certo? Vamos lá, que falta pouco, tá? Então, aqui vamos ver um exemplo de escala, para poder ficar mais clara aqui essa ideia, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Ao desenhar a sua sala de aula, Larissa traçou um segmento de 6 centímetros, que corresponde ao comprimento da sala. Então, o comprimento, no desenho dela lá no papel, né? Corresponde a essa medida de 6 centímetros, né? E ele disse que a escala que foi utilizada é de 1 para 125. Então, como é que eu sei a unidade de medida? Se não tem, é porque ela é uma situação que é adimensional, não tem unidade de medida, certo? Então, 1 para 125 indica que cada um pedacinho no mapa vale 125 pedacinhos da mesma unidade, certo? A referência é a mesma unidade. Como ele está se referindo aqui a centímetros, o que está acontecendo nesse exemplo, né? Ele está dizendo que ela traça um segmento de 6 centímetros no papel e ele quer saber qual é o comprimento real. Então, o que está acontecendo nessa questão? Ele te dá a medida do desenho e te pergunta a medida real. Você sabe qual é a escala. E a escala me diz o quê? Me diz que cada 1 centímetro equivale a 125 centímetros. Se cada 1 centímetro vale 125 centímetros na realidade, então 6 centímetros vai valer quanto? Qual é o cálculo que a gente precisa fazer? 6 vezes 125. Ok? Então, quando eu faço aí 6 vezes 125, isso dá 725 centímetros. E aí, então, essa é a medida na realidade. Como a gente está falando de uma sala, do comprimento real de uma sala, a gente normalmente não usa a unidade de medida centímetros, né? Claro que se fosse uma questão de marcar, você ia lá analisar outras alternativas. Como não é de marcar, e a gente está se referindo ao comprimento real de uma sala, né? Então, se é 725 centímetros, isso equivale à mesma coisa que 7,25 metros. Tudo bem? Então, o comprimento real desta sala, que foi desenhado nessa escala de 1 para 125 e que no papel corresponde a 6 centímetros, na realidade corresponde a 7,25 metros. Na letra B aqui, né, a questão pergunta. Ele fala agora, pergunta de forma contrária. Como assim, Pro? Ele dá, né, a medida real. Então, ele diz, olha, a medida real da largura desta sala é de 5 metros. Então, na realidade, esta sala, né, tem uma largura, a gente já sabe o comprimento dela, que é de 7,5, mas ela tem uma largura de 5 metros. Então, no desenho, qual é o tamanho, né, o traço, o tamanho da medida que Larissa precisa fazer no seu desenho lá da sala em centímetros, né, para representar essa situação? Então, o caso aqui, ele é inverso. O que é que a gente precisa fazer, então? A operação inversa, né? A escala continua sendo a mesma, que é de 1 para 125. O que é que isso significa? Que cada 1 centímetro vale 125 centímetros na realidade. Mas ele está dizendo aqui agora que a largura real, ela é de 5 metros. 5 metros equivale a quantos centímetros? 5 metros equivale a mesma coisa que 500 centímetros, tá? Então, eu estou utilizando aqui, eita, saiu 2 M's, né? Estou colocando centímetros para falar da mesma unidade de medida, tá? Então, eu quero saber qual é o tamanhinho, né, em centímetros que eu preciso desenhar que corresponda a este valor na realidade, sabendo que a minha escala é de 1 para 125. Ou seja, cada 1 centímetro equivale a 125 centímetros na realidade. Se eu tenho 500 centímetros,
quantas vezes, né, vai caber aí esse 1 centímetrozinho dentro dos meus 500? Como assim? Quantas vezes esse 125 vai caber dentro de 500? É essa a relação que a gente pensa. Por isso que a gente utiliza a divisão e a gente faz 500 dividido por 125. A gente vai saber que isso dá 4, né? Então, dá 4 vezes, significa que 125 cabem 4 vezes dentro de um tamanho, né, de um pedaço de 500 centímetros. Se cabem 4 vezes, isso indica 4 centímetros. Então, a medida, né, do desenho que Larissa precisa fazer, né, na sua planta, lá no seu mapa, que corresponda a essa medida real, é de 4 centímetros. Tudo bem, gente? Sim. Se ficou alguma dúvida nesse exemplo, comente aí, diga qual foi a sua dúvida, tá? Aqui é um outro exemplo, né, que fala da planta de um apartamento também, tá? Eu vou deixar esse exemplo aí, eu quero que vocês tentem fazer essa solução, né? Pausem esse vídeo agora, tentem fazer essa solução e comentem quais são as respostas que vocês encontraram para a letra A e B, pensando nessa situação, certo? Lembrando aqui, ele pede primeiro as medidas reais da cozinha, né? Ele deu a escala aqui que é de 1 para 150 e depois ele quer a área da sala. Uma dica para essa questão. Se ele quer a área da sala, né, no tamanho real, para saber essa área no tamanho real, a primeira coisa que você precisa ter são as dimensões reais. Para como assim as dimensões reais, você precisa primeiro converter aqui, ó, para descobrir quem são as dimensões reais dessa sala, né? E aí, a partir do momento que você sabe as dimensões reais, você pode fazer o cálculo dessa área, tá bom? Seguindo aqui agora, para finalizar, né, falar agora das razões entre grandezas de naturezas diferentes. Como assim de naturezas diferentes? Antes a gente estava falando de mesma natureza, né, que a gente falava de área e área, né, então comprimento e comprimento. Então, era a mesma natureza, era o mesmo tipo de situação, né, agora são naturezas diferentes. E aí aqui eu estou me referindo à velocidade média. O que acontece, né? O que é velocidade média? Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, por que são naturezas diferentes? Porque eu estou falando de distância e estou falando de tempo. São circunstâncias diferentes, ok? E aí, né, um exemplo básico aqui, um automóvel que percorre 240 km em 3 horas. Então, se a sua velocidade média, né, a sua velocidade média em quilômetros por hora é calculada fazendo a razão de 243, né? 240 está para 3. A gente pode simplificar isso o máximo possível, que dá então 80 km por hora. Significa que a velocidade média deste carro é de 80 km para cada 1 hora, né? Então, esse carro ele anda uma média, né, de 80 km a cada 1 hora, ok? Aqui é um outro exemplo, né? Então, eu tô falando aqui, uma pessoa percorre 360 km para sair de uma cidade A até a cidade B em 4 horas. A velocidade média vai ser o que aqui? 360 está para 4, né? Então, quando eu fizer, deixa eu apagar isso aqui. Quando eu fizer 360 está para 4, isso é a mesma coisa que 90. Então, a velocidade é de 90 km por hora. Então, observem que neste caso não vai fazer essa ideia de conversão, né? Não tem como eu converter uma coisa que está falando de distância com outra que está falando de tempo. Tá? Ok? Vamos adiante aqui para o próximo exemplo. Opa, cliquei errado. Densidade demográfica, que vocês também já devem ter ouvido falar em geografia, né? Também são razões entre naturezas diferentes, né? A razão entre o número de habitantes e a área de um espaço, né? Então, eu estou falando de um município que tem população de 12 mil habitantes e área de 150 quilômetros quadrados. Então, qual é a densidade demográfica, né? É a gente calcular a razão entre o número de habitantes e a área. Habitantes, sempre na ordem que o texto indica, tá? Primeiro habitantes, depois área. Então, 12 mil para 150, a gente simplifica e dá 80 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, aí, nesta simplificação, 80 habitantes por quilômetros quadrados, ok? Seguindo aqui falando de consumo médio, que também é uma razão, né, entre grandezas de naturezas diferentes. Consumo médio é a razão entre a distância percorrida e o combustível utilizado. Vocês devem ouvir falar disso em casa, inclusive, né? A gente utiliza as unidades normalmente de quilômetros por litro. Um exemplo, meu carro faz 15 quilômetros por litro. Isso é bem bom, hein? Significa que a cada 15 quilômetros, né, eu gasto 1 litro de combustível, ok? A densidade de um corpo. Para o que é densidade de um corpo? Muita gente tem dificuldade de entender. A densidade, um exemplo claro de densidade que dá para a gente falar, é quando eu falo, por exemplo, de um copo de suco de laranja e um copo de suco de manga, né? A gente percebe que são situações, são líquidos, né? Mas que têm densidades diferentes, tem uma massa diferente ali. Como assim?
Densidade de um corpo é a razão entre a massa de um corpo e o seu volume, ou seja, quanto aquele corpo, né, pesa, né, e o volume que ele ocupa em um determinado espaço, ok? Então, por isso que eu fiz essa relação do suco de laranja com o suco de manga. Dá para você perceber que eles têm densidades diferentes, né? O de manga ele é bem mais espesso, então ele tem uma massa, né, dentro de um mesmo volume, diferente da massa que vai ter um suco de laranja naquele mesmo espaço, ok? Utilizamos as unidades gramas por litro, tá? E aí a gente tem mais um exemplozinho aqui para falar de consumo médio, né? Então, se eu falar um carro percorre 668 quilômetros com aproximadamente 48 litros de combustível, qual o consumo médio desse carro? Então, sugiro que você pause esse vídeo, comente quanto que você achou aí de consumo médio e aí depois eu venho corrigir aqui nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Então é isso aí, tudo que eu falei está dentro dos tópicos de razões, ok? Então a parte de razões finaliza por aqui. Até mais, tchau, tchau. Qualquer dúvida, comente. Não esqueça de colocar aí o gostei no vídeo, tá bom? Valeu!